Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo à série de entrevistas DS 60 anos, o jornal que comemora agora, no próximo dia 3 de setembro, 6 décadas de fundação. Hoje estamos dando continuidade aqui a essa série, que começou aí na segunda-feira passada. Estamos recebendo aqui, vou ler um pouco do currículo dele. Ele está no jornal há 26 anos, sendo 5 como editor-chefe. É jornalista formado pela Universidade de Mogi das Cruzes desde 1996. Tem pós-graduação em jornalismo político pela PUC, curso de extensão em jornalismo e políticas públicas pela USP e mestrado em ciências sociais políticas também pela PUC. Ele foi colaborador da revista de Sociologia e Política e Vida, da editora Escala, do Observatório da Imprensa e da revista da Associação Paulista de Municípios. Também foi coordenador de imprensa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e passou também colaborando com os jornais News Time e Tal News. É escritor do livro Quando a Mídia Vira Escândalo Político, a cobertura dos casos Alcene Guerra e Ibsen Pinheiro, da editora Multifoco. Atualmente está preparando um novo livro sobre Rui Barbosa, advogado político e jornalista. Estamos recebendo hoje aqui o Edgar Leite, Elegância, editor-chefe do Diário de Suzano, que sou eu. Como eu não consigo me entrevistar, gostaria muito de me entrevistar, não vou conseguir. Eu queria chamar o Fernando para assumir a cadeira aqui da entrevista, para a gente começar aqui, bater um papo. Troca aqui então. Tá tudo certo aí. Bom, desejar então uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Queria começar primeiro dizendo que é uma honra entrevistar você, Edgar, que é um professor formando aí muitos jornalistas aqui na região, e eu tive aí a honra de ser um desses seus alunos, de aprender muito com você, aprendo muito diariamente. Então, primeiro, muito obrigado por dar essa oportunidade de entrevistar você. Eu que agradeço, Fernando, sua disponibilidade. Não, imagina. Participar aqui. Bom, começando então, queria te perguntar, você já deu no início aqui da sua apresentação, 26 anos de Diário de Suzano, 26 anos de carreira, e todo esse tempo aqui no DS. Eu queria te perguntar, então, como que foi esse começo aqui no Diário de Suzano? Lá atrás, a ex-editora Simone Leone, que já esteve aqui, ela que estava à frente da redação, que te deu a oportunidade. Então, eu queria que você comentasse a sua trajetória aí lá no começo, nos anos 90. Ô, Fernando, se me permite, queria fazer primeiro o agradecimento aqui a toda a direção do Diário de Suzano, Otávio Tadeu de Moraes, Carlos Alberto de Moraes, o Xaxá, o Amadeu Guaru, a dona Sônia, a dona Solange e a dona Augusta, que abriram a oportunidade nessa série, né, para trazer aí alguns profissionais que passaram pelo jornal. A gente sabe que são muita gente que passou aqui, fez a história do jornal hoje, né? Eu sou apenas uma parte dessa história. E agradecer à diretoria, sempre o jornal com pés no chão, 60 anos, né? Um jornal que completou esse aniversário, não é para qualquer um, né? Então, parabenizar a diretoria do Diário de Suzano por ter feito, aí, ter dado continuidade ao que o seu Tadeu José de Moraes, que foi o primeiro presidente da Câmara e o fundador do jornal, pregou lá no começo, e eles deram continuidade, e o jornal está aqui até hoje firme e forte, né? Bom, eu comecei, na verdade, no Diário de Itaquá. Tem um jornal, eu estava no segundo ano da faculdade de jornalismo na Universidade de Mogi das Cruzes, e o seu Emelson Martins Pereira, que era o dono lá do Diário de Itaquá, me deu a oportunidade para escrever matéria lá, né? Aí eu fiquei 2 meses, e o Carlos Magno, que é o meu amigo de infância, Carlos Magno Rodrigues, que foi fotógrafo aqui no Diário de Suzano, ele trabalhava aqui. Aí eu falei, Edgar, vai lá, conversa com a Simone, que ela vai te dar uma oportunidade para você, acho que você consegue e tal, faz um teste. E aí eu demorei até para vir, e o Magno sempre no meu pé, Edgar, você não vai fazer o teste e tal, e acabei vindo. Eu vim, fiz o teste, a Simone gostou da minha matéria, fiz uma matéria no Comércio de Suzano, ela gostou. E de lá para cá, estou aqui, dando continuidade nesse trabalho. Era a Simone Leone que fez a avaliação do texto, ela gostou. Era uma matéria assim, depois eu fui ver, né? A gente escreve no jornal uma média de 3.000 toques. Mas o meu teste na matéria, eu fiz uma teste especial, tinha 10.000 toques. E ela me explicou, falou, tá muito grande sua matéria, você tem que ser mais sucinto, mais objetivo. E aí foi isso, o meu começo foi esse. E o Carlos Magno foi o grande incentivador para eu estar vindo para cá. É engraçado que a gente sempre se cruzou, né? A gente se conheceu
Eu era vizinho dele em São Paulo, quando a gente morava. Infância mesmo. Aí ele veio para Suzano, me perdi dele, assim, depois a gente se encontrou de novo aqui no Diário, na Universidade de Mogi das Cruzes primeiro, e depois aqui no jornal. E você, né, logo você lembra o ano? Primeiro, 94, 94. Novembro de 94. E logo nesse primeiro dia, a Simone já pediu para você já fazer uma pauta, já ser rua. Repórter, já ir pra rua. Ela falou, faz o lá. O teste já seria logo na rua. Ver como que tá vindo no comércio. Aí eu fui, entrevistei 10 comerciantes, eu lembro na época, 10 comerciantes. E aí eu fiz essa matéria, tinha 10 mil toques, né? Era muito grande a matéria que eu tinha feito na época, né? Ela usou a matéria, você lembra? Ela usou a matéria e saiu assinada, tudo, e ela usou. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, na verdade, eu já lia muito jornal antes de entrar no jornalismo. Eu sabia já como que você abria aspa, fechava aspa, colocava vírgula, abre aspa, fecha aspa, disse. Já sabia como que era isso, porque eu lia muito jornal já. Porque o meu pai era advogado e ele ficou um tempo trabalhando numa empresa de Poá em recursos humanos. E depois que ele saiu, ele ficou um ano desempregado. E aí, o que acontece? Esse um ano que ele ficou desempregado, ele pedia para mim todo domingo comprar Folha de São Paulo e Estadão, para ele pegar os anúncios de emprego, classificado de empregos. E eu passava o classificado de emprego para ele e lia o resto do jornal inteiro. Dos dois jornais? Dos dois jornais. Um dos maiores jornais do país. Li Ilustrada, li Esporte, Política, Cotidiano, li os dois jornais. Ficava a manhã inteira. Eu ia às 8 da manhã, ficava até 1h da tarde lendo os dois jornais inteiros. E aí, quando ele arrumou um emprego, ele ficou um ano desempregado. Mas quando ele arrumou o emprego, eu fiquei triste, porque eu falei, puxa, agora eu não vou mais atrás do jornal de domingo. E acabei indo. Mesmo assim, foi um hábito que eu peguei, então eu já tinha essa noção de como escrevia a matéria. E quando fui para fazer o teste, eu já tinha essa ideia de como fazer. Então isso para mim me ajudou bastante, a leitura, né, de jornal. Novembro de 94. Novembro de 94. E como que era a redação naquele período lá? Novembro de 94, a redação já tinha computador naquela época, mas talvez estava ainda meio precário, ainda era linotipo, não era como é atualmente. Como que estava naquela época a redação? Estava migrando para o computador. Quando eu cheguei já tinha computador. O único que não usava era só Carlos Negro, que ele não se adaptou e ficou um tempão escrevendo ainda na máquina de escrever. Só depois, lá nos anos 2000, que ele passou a usar o computador. O seu Carlos Negro era o colunista de esporte do jornal, cobria futebol amador. Certo. E quando eu cheguei, a redação cheia, né? E muita gente me ajudou. Tinha a Marilei, que vai estar aqui amanhã. A Marilei, tinha os nomes que eu lembro, assim, o Henrique Mioto. Tinha bastante gente bacana, o Nivaldo, que vai estar aqui também nas entrevistas. O Marco Aurélio Sobreiro, que era editor também. O Wagner Vilaron, que já esteve aqui. Tinha muita gente boa mesmo. O Evaldo também. O Evaldo. Não, o Evaldo veio depois. Ele veio depois. Certo. Tinha muita gente boa. Então eles me ajudaram, né? Me ajudaram bastante. Então tava a passagem para a internet também ocorreu nesse período, lá nos anos 1998. Metade dos anos 90. Que a gente cobriu eleições. Então estava passando. Eu não peguei a máquina de escrever, mas eu tinha ali no tipo, né? Porque demorava mais para fechar o jornal. O jornal tem horários para fechar, né? Cada caderno, até hoje assim, você sabe, tem os horários para fechar. Tem horário de fechamento. O jornal fica 24 horas por dia, só que a gente tem que entregar o jornal em certos horários. O primeiro caderno até às 7 e assim vai. Falando dessa primeira reportagem sua, acredito eu que você deve ter entrevistado muitos comerciantes naquele período, né? Para fazer aquela reportagem de 10 mil toques, deve ter entrevistado pelo menos umas 10 pessoas naquela matéria. Eu queria te perguntar então como que eram as apurações naquele período, as produções das reportagens naquele período, e até para você comparar um pouco também como é hoje em dia, né, na sua análise desses 25 anos de carreira. Olha, eu lembro bem, eu entrei na editoria de região. E aí, na editoria de região, a gente cobria as prefeituras, nas cidades, né? De Ferraz, Itaquá, Mogi e Poá, né? A gente cobria as cidades. Então, a apuração era sempre indo nos locais. Era muito difícil você não ir nos locais.
Claro, uma vez ou outra você fazia matéria por telefone. Por exemplo, eu que saía de manhã, eu chegava de manhã, e o carro, quem usava o carro, era eu, o Vladimir Gama, que fazia a polícia e fazia ronda nas delegacias de todas as cidades. E eu ia junto com ele. Era eu, o fotógrafo, que ia também, e o Vladimir Gama. Então dava uma briga, porque ele rodava todas as delegacias, e eu às vezes tinha que ficar esperando ele ir nas delegacias, me largava nas prefeituras, ou nas cidades que eu tinha que fazer a matéria, e ficava rodando, né? Os DPs, às vezes ficava esperando ele 1 hora, 2 horas para ele voltar. Então usava o mesmo carro, essa era a estrutura que a gente tinha. Então as reportagens eram muito... o repórter era muito presente. Não tinha internet na época, não tinha Google, então nem telefone às vezes. Tá? Nem telefone, então você tinha que apurar olho no olho com a sua fonte, né? A gente tinha essa dificuldade. Está mais fácil, claro, mas o repórter continua indo na rua. A rua é importante, é muito importante para um repórter. Falando ainda sobre reportagem, né? Você teve essas experiências na reportagem, e até mesmo eu, a gente sabe que quando estamos dentro da reportagem, são várias emoções que a gente passa, né, na rua, entrevistando pessoas, ouvindo histórias, né, dá até certa saudade em alguns momentos. Eu queria te perguntar então, nesse período seu como repórter, quais histórias que você lembra assim de relance, que te marcaram muito, e tem algumas aí que eu lembro das nossas conversas na redação. Uma delas, que até a gente fez uma reportagem recente, é a Santa da Janela, que você chegou até a entrevistar uma fonte em inglês, né? Você teve uma conversa ali em inglês, e também chegou aí, não sei até quanto você pode falar, mas você chegou a se fantasiar ali para fazer umas apurações também, meio que disfarçado. Eu queria que você comentasse essas e também outras que você se lembra, sem contar as com os governadores, tá? Essas aí a gente comenta daqui a pouco. Então, teve algumas que marcaram, muitas marcaram, né? Mas uma que no começo da minha carreira, a Simone me pautou para fazer uma matéria sobre o Natal das crianças pobres. Tinha uma outra repórter que ia fazer o Natal das crianças ricas, né? Que tinha um poder aquisitivo melhor. E aí eu fui nos bairros mais carentes de Suzano e entrevistei lá um menininho chamado Maurinho. E essa matéria marcou bastante, porque de manhã ele estava incumbido pela família dele de limpar o passarinho. Aí eu lembro ele carregando uma gaiola. Não lembro o fotógrafo que fez a foto. Eu não lembro, não me recordo. Essa foto marcou. Ele carregando uma gaiola com um passarinho assim, dentro, né, ele limpando e tal, a gaiola. Então esse menino era muito carente. E ele falava dos sonhos dele, de ganhar presente, ganhar uma bicicleta. Então essa matéria foi uma das que marcaram no começo da carreira. E mais recentemente, essa foi bastante chocante, foi a do Raul Brasil. A do Raul Brasil me deixou muito profundamente triste, assim, ao ponto de eu ficar assim, uma semana, a gente tá dentro do carro, chora, lembrando do episódio. E agora, ultimamente, semana passada, foi dos 500 mil mortes da Covid. Sim. Que marcaram bastante também no Brasil, né? 500 mil mortes no Brasil. Mas a do Raul Brasil, acho que foi a mais chocante, porque a gente não esperava, porque é uma coisa tão perto da gente aqui. O Marcos, que vai vir aqui, que foi o primeiro repórter a estar no local, ele vai poder contar bem, assim, mas foi uma coisa muito impactante na vida de um jornalista. A gente não é de ferro, né? A gente tenta tentar prezar pelo profissionalismo, mas não tem jeito. A gente acaba sofrendo também, né? Um golpe, assim, como os familiares das pessoas sofreram, né? E tem uma matéria, nos anos 90, quando eu entrei no jornal, 90, 95, eu fiz amizade com o pessoal do Movimento Sem Terra Urbanos de Itaquaquecetuba. Eles eram um movimento de sem terra muito ligado ao movimento, o MST, né? O meu movimento nacional. Eles eram muito ligados ao MST. E a amizade dos movimentos sem terra acabou ocasionando várias pautas importantes e legais lá que eu acabei participando. Uma delas, eles chegaram um dia para mim e falaram assim: Edgar, a gente está indo lá para Brasília entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. A gente vai ter uma audiência com ele lá. Você não quer ir com a gente? Eu falei: eu preciso ver com a Simone, a minha chefe, editora-chefe do jornal. Eu tenho uma vontade de ir, a gente vai sim. Só que aí a gente foi de ônibus. Saiu de Itaquá,
até Brasília, 17 horas de ônibus, a gente andando, né, de ônibus. Durante o percurso ouvindo forró, às 17 horas ouvindo músicas de forró. Nada contra a música de forró, estou só relatando, né? Foram 17 horas ouvindo música de forró. E chegando lá, na verdade o governo federal tinha destinado pavilhões de convenções para as pessoas, os movimentos, as entidades ficarem. Como a gente chegou atrasado, a gente perdeu o local que a gente ia ficar, que a gente ia dormir lá, ia passar uma semana lá. A gente perdeu o local. Onde que a gente foi parar? Num convento de freiras. As freiras estavam de férias, e aí sobrou só o convento. Aí eles falaram, ó, se vocês quiserem ficar no convento, não tem freira lá, porque elas estão de férias, vocês podem ficar. E foi onde a gente ficou. Esse tempo aguardando os dias para a gente fazer para o presidente receber, né? Porque o Fernando Henrique recebeu o pessoal do Sem Terra. Aí a gente ficou. Só que lá tinha a madre superiora, que era 7, o café era servido só até 7 horas da manhã. Se você chegar às 7h01, você perdia o café, tinha que tomar fora, tinha que sair. E na volta você tinha que chegar antes das 10, porque ela fechava o portão e você não podia entrar mais. Mas nesse dia aí foi legal, porque a gente conseguiu fazer. O Fernando Henrique recebeu o pessoal do Sem Terra de Itaquá, junto com outras entidades, e a Simone tinha deixado para mim uma incumbência. Falou assim: ó, você não vai com fotógrafo, porque é caro, não vai dar para a gente ir, levar um fotógrafo, mas você vai fazer a foto. Só que a foto que você tem que fazer é do pessoal do Sem Terra, lá o coordenador, apertando a mão dele, do Fernando Henrique. Que se você conseguir, vai sair na capa essa foto. E aí eu consegui fazer essa foto e a gente conseguiu fazer a reportagem dessa audiência. Foi bem bacana, a gente conseguiu a entrevista com o presidente da época. E a outra foi, como eu te falei, tinha uma parceria muito grande com o Movimento Sem Terra Urbanos de Itaquá, com o Movimento Sem Terra. E o líder do Movimento Sem Terra na época era o José Rainha Júnior, não sei se você ouviu falar dele. Já ouvi falar. Ele era casado com a Diolinda Alves de Souza. E o José Rainha Júnior, ele estava preso. E a esposa dele fez greve de fome para soltarem ele. E ela estava lá quase uma semana, sem comer, e estava no hospital de Álvares Machado, no Pontal do Paranapanema. E aí o pessoal do Sem Terra falou: Edgar, você quer ir com a gente? Nós vamos lá tentar dar solidariedade para ela, tentar ver se conseguem libertar o José Rainha, e você vai, faz a matéria, vai ser legal. Só que lá só tem 10 pessoas que vão entrar dentro do hospital para falar com ele. É uma comitiva de 10 pessoas que é do Estado. Tudo bem? Aí ele falou, são 2 padres, não sei quantos médicos, aí foi falando. Só que quando chegou lá, uma pessoa da comitiva tinha faltado. Faltou, a pessoa faltou. E eu já estava, falei, eu não vou conseguir, né? Porque eu não vou. E ele chegou e falou para mim, olha, foi um padre que faltou, se você quiser entrar no lugar dele, você consegue a entrevista. E aí foi aí que eu consegui. Entrei no hospital, as outras emissoras, tinha emissora de TV lá também, tinha outros jornais também, porque deu muita repercussão, né? O José Rainha Júnior, ele não está mais no Movimento Sem Terra, mas era uma liderança importante do Movimento Sem Terra na época. E aí foi aí que eu consegui entrar no lugar desse padre para conseguir fazer essa matéria. Gravei tudo, e aí eu liguei para Simone de lá, ela falou, nossa, que legal, tal. E foi uma matéria que marcou bastante. E da Santa da Janela também, que foi... a gente retomou recentemente. A gente retomou e acho nos anos 90, acho, não lembro, faz 20 anos, né? A gente fez matéria agora faz 20 anos. Que foi um morador lá de Ferraz que ligou pro jornal, por isso que a gente tem que cultivar as nossas fontes, né? Um morador de Ferraz ligou, falou assim, ó, tem uma imagem de uma santa numa janela. Aí você recebe isso, você não dá muita importância, né? Você não quer vir aqui para ver? Aí eu fui para lá. Simone falou, vai para lá. Quando eu cheguei lá, eu me arrepiei quando eu vi a imagem, né? Porque realmente era um formato de uma santa na janela, muito, muito evidente assim, e tinha um monte de gente já lá na frente da janela. Depois passaram alguns dias, uma semana, e tava lá, o Gugu fez matéria lá, cantores foram para lá, então virou um ponto turístico, gente vendendo santinho, virou um ponto turístico. E a Cúria Diocesana, que na época era o Dom Paulo Mascarenhas Roxo, o bispo, né? Ele montou uma comissão.
Só que não era uma comissão religiosa, ele montou uma comissão de técnicos, químicos da USP, e tinha um físico chamado Colin House, o nome dele. Ele era um físico norte-americano que fazia parte dessa comissão, para analisar o que era aquilo, o que era aquela imagem. E aí no final, o laudo que ele apontou foi o seguinte, que aquilo ali era água. A quantidade de água na janela formou aquela silhueta da santa. E o bispo falou, gente, isso é explicado cientificamente. Tem uma explicação científica para isso. Aí, na época, ele deu entrevista. Ele falou assim, mas eu não tenho como impedir que as pessoas vá lá, façam suas orações lá na frente da janela, apesar de não ser um milagre, porque tem explicação científica nisso. Sim. E para conseguir, o jornal Diário de Suzano foi o primeiro a dar esse laudo, porque eu consegui localizar o Colin num hotel em São Paulo. É o físico norte-americano. Físico que fazia parte. Eu liguei para ele e ele, com muita paciência, me explicou o que estava acontecendo. E falou, inglês? Inglês, português, tudo misturado. ele misturava tudo, né? E ele falou, não, isso é água. Aí me explicou e o jornal foi e deu a matéria. Foi o primeiro jornal a dar explicação científica do caso. O primeiro jornal a dar a matéria da santa e o primeiro jornal a dar a explicação científica também do laudo. E essa matéria saiu no Fantástico também, e o jornal também, a gente teve a ideia de trazer o padre Quevedo. No dia que o Fantástico, os repórteres do Fantástico e outras emissoras foram lá para o local, a gente chegou na casa com o padre Quevedo no nosso carro, que nós fomos buscar ele em São Paulo. E ele falava, isso não existe, não é nada disso. E ele deu uma explicação lá também, falando desse episódio. E foi uma matéria que rendeu muitos dias de cobertura, de manchetes do jornal, foram coberturas importantes. Essas que eu te falei, bem bacana, que eu lembro bem. Bem legal. Marcaram você. Marcaram bem. Temos bastante comentário aqui, Edgar. Tem o Ebert Bola, que sempre comenta nos nossas lives, né? O Boa Tarde, grande amigo Edgar, um dos melhores profissionais que já conheci. O Luciano Amaral, o jornal do Dr. Emerson Martins, meu primeiro trabalho na área. Odete Reis, também colunista aqui do jornal. O Vanderlei, que trabalhou aqui, o fotógrafo. O Daniel, nosso repórter aqui. O Biel Souza, também repórter aqui da região. Cristina Gomes, sensacional. Apostos, boa entrevista. Luciano Amaral de novo. Bastante comentário aqui do Daniel. Edgar, fala sobre a cobertura do atentado na Raul Brasil. Conte para nós como foi a cobertura do DS naquele dia e nos seguintes. Acho que a gente até pode deixar para a parte de quando você é editor, que eu separei com algumas perguntas. Tá, essa do Raul Brasil foi bem marcante. A redação inteira foi para lá. O Marcos estava lá, mas eu falei, gente, para tudo. É isso, a cobertura é essa. E o jornal saiu só com isso. Porque as primeiras informações eram de um tiroteio, depois a gente foi... Não sei se pode falar agora. Depois, pode falar, vamos lá. Então, foi assim, a cobertura, o Marcos, que sempre está atento aí nas reportagens policiais. Repórter policial, né? Que vai estar aqui depois. Ele falou, olha, parece que teve um tiroteio lá na Raul Brasil. E aí ele foi para lá. Falei, vai para lá, Marcos, fica lá. O primeiro repórter a chegar lá. Quando ele voltou, quando ele confirmou que tinham 8 mortes de funcionários e alunos, e mais os 2 que atiraram, que depois se mataram, aí eu falei, gente, é muito sério, vai todo mundo para lá. E foi todo mundo para lá, não ficou ninguém, acho que só o Lucas que ficou na redação, se eu não estou enganado. Foi todo mundo para lá e o jornal saiu com edição completa, super completa, dessa tragédia que até hoje a gente lembra com muita tristeza. Mas assim, a gente tentou separar, né, o pessoal e tentar mostrar o nosso profissionalismo. Contar a história, tudo, deixamos em detalhes toda essa história. Derrubou o caderno de esporte? Derrubou tudo. A gente ficou só com isso. A capa também a gente fez só com isso. A capa também, uma capa especial, preta, né? Diferente, foi uma coisa que até hoje a gente lembra, quando a gente lembra de um episódio desse, a gente fica triste até. A gente fica... Você fica um pouco deprimido, né, com um episódio desse, né? E nos dias seguintes repercutiu também. Nos dias seguintes teve bastante repercussão. Conversamos com a merendeira lá que salvou os alunos, com a sobrevivente, esqueci o nome da menina, ela veio aqui já. Sim. Conversamos com a polícia. E a gente foi desdobrando, né, esse caso. Foi desdobrando aos poucos, mas foi uma cobertura
que foi muito exaustiva, né? Muito triste, assim, mas a gente teve que deixar todo mundo de prontidão. E fora isso, o pessoal ligando pro jornal, né? O pessoal de outras emissoras ligando. Eu mesmo dei 3 entrevistas, o Marcos deu, acho que 5 entrevistas sobre esse episódio. A gente mandou material pro estado de Minas, material nosso que a gente produziu, mandamos pro estado de Minas. O pessoal do Estadão também, a Viviane Almeida pediu também material. Jornais grandes, até teve um jornal francês que ligou para a redação do jornal. Porque é assim, onde foi o episódio? Suzano. Tem jornal em Suzano? Então é lá que o pessoal vai É lá que tem que em procurar. busca de fonte, né? Então foi um dia bastante tumultuado pra gente nesse dia aí. Nesse período, você já estava como editor, né? Foi Já em tava. 2019. Sim. A gente falou agora da capa daquele dia, que foi uma capa preta, mas o DS ganhou em 2010, né? Ficou entre as melhores capas do ano. Eu queria que você comentasse melhor e até comentasse como é para você que estava já à frente da redação, já era editor-chefe, que inclusive você assumiu em 2006, no lugar do Marcão, que saiu, já deu entrevista aqui. Mas como foi para você estar à frente do Diário de Suzano, da redação do Diário de Suzano, quando ganhou essa capa aí que você até pode mostrar, eu sei que você tá aí no canto. Os fotógrafos que trabalham comigo, a gente sabe, né? Até hoje eu falo sempre isso, né? Quando vocês vão fazer uma pauta, faça uma foto já pensando na capa. Porque às vezes a sua matéria é muito boa, mas não tem foto. A matéria do repórter é muito boa, mas não tem foto. Mas se tiver uma foto muito boa, a matéria pode ser menor, mas a foto ela chama atenção. Então essa capa aqui, ó, de 2010, uma foto do Irineu, não sei se vou conseguir mostrar. Ela saiu nesse livro aqui, ó, as melhores primeiras páginas dos jornais brasileiros. E essa foi a capa. Tá dando pra ver aí, Isabela? Levanta um pouquinho. Levanta. Aí. E essa capa aqui, a foto do Irineu, né? O Irineu que está trabalhando hoje na prefeitura. Ela foi destaque aqui desse livro da Associação Nacional dos Jornais. Como as melhores primeiras páginas dos jornais brasileiros. Então, você vê que a foto está muito linda, né? A foto de um... Sim, a manchete é de piscinão, mas a foto de uma nuvem negra aqui, ó. Escura, né? Tá vendo? Não sei se o pessoal tá vendo aí, ó. Nesse dia foi uma tempestade, meu? Ó, antes de cair a chuva, ele conseguiu fazer essa foto. Então, eu acho que talvez por causa da foto. E tem também esse storyboard aqui desse assalto na capa. Chamou bastante atenção, né? Foi uma das melhores capas que a gente já fez nesse período. Então, assim, um grande orgulho, né? Que a capa é a embalagem daquilo que vai... Você mesmo diz, né? Da capa, o céu, o inferno. Você vai é a embalagem do que tem dentro de um produto, né? Porque a capa é o que a gente fala, você está entre o céu e o inferno. Você pode fazer uma baita de uma capa linda, bonita, e você pode errar também. Às vezes você pode fazer uma capa ruim, né? Então você tem que saber dosar isso aí. Nesse período, como já falei, você estava como editor aqui do Diário de Suzano. Eu queria que você comentasse, a gente acabou pulando, como foi para você assumir a editoria-chefe aqui do Diário de Suzano, da redação do Diário de Suzano, foi lá em 2006. Você já estava atuando ali no fechamento também, junto com o Marcão, que deu entrevista aqui. Então eu queria que você comentasse como foi essa transição aí para assumir a editoria-chefe e como é para você ser o editor-chefe há mais tempo no Diário de Suzano, superou a Simone, que ficou 10 anos, você já está há 15. A responsabilidade é muito grande, né? Assim, o Otávio, que é o diretor de redação, ele me chamou e falou: Edgar, você está preparado aí para assumir? E aí eu aceitei esse desafio, né? Na época a gente tinha uma boa redação, tinha rádio também que estava em funcionamento na parte jornalística, né? Então, assim, é um desafio muito grande, porque o jornal, ele tem 60 anos, né? Você não pode colocar nada a perder dessa história. Então, você tem que continuar a história. A Simone, quando entrou, depois o Marcão, que eu peguei também como editor-chefe, eles meio que pavimentaram essa história que a gente tem que dar continuidade a essa história, manter essa tradição do jornal. Então, assim, é um desafio gigante, né? Um desafio gigante, porque você não pode errar. Você não pode errar. Você tem, além dos erros de português, né? Que
Você tem que, na capa, não pode errar numa manchete. Você não pode errar também, principalmente em informação. Você não pode errar na informação, dar erro de informação. Isso prejudica muita gente e tira a credibilidade do jornal, né? Porque o jornal hoje, qual que é o principal desafio do Diário de Suzano? O principal desafio do Diário de Suzano, como de todos os outros jornais, é fazer o jornal, é fazer com que o jornal seja compreendido pela pessoa que vai ler ele. Então você tem que fazer um jornal tanto para uma pessoa que tem doutorado, mestrado, uma graduação, como para aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar, é mais humilde. Mas essas pessoas têm que entender o que você está passando de objetividade, de informação. Um tem que ler e entender, e o outro tem que ler e entender a mesma coisa. Então esse é um grande desafio que a gente tem. Não só o Diário de Suzano, acho que todos os jornais. Principalmente agora com a época da internet. Né? A questão das fake news. Que as fake news. Então, assim, você tem que se tornar legível. Então, por isso que as nossas manchetes, as nossas matérias, são sempre... A gente tenta sempre ser objetivo. Sempre eu falo aqui, a gente tem que fazer um texto... Se uma pessoa sei lá, do grande ABC vier para o Diário... Nunca veio para Suzano, mas se ele vier para Suzano e ler uma matéria de Suzano, ele tem que entender. E se uma pessoa que mora em Suzano já há muitos anos, tem que entender a mesma coisa que o outro de fora. Então esse é um desafio que a gente tem. Tentar se fazer compreensível para o leitor. E o leitor do jornal, ele é um leitor tradicional, bastante exigente. A gente recebe muita ligação aqui de leitores antigos, querendo ver as notícias no Diário de Suzano. Não só na internet, mas eles querem ver no papel também. Tem esse leitor tradicional também. Eu queria que você comentasse, então, você até chegou a falar, né, na época da Raul Brasil, em Suzano tem um jornal? Tem, é o Diário de Suzano, vamos então entrevistar os repórteres, pedir para eles informações. Então eu queria que, como você, como editor, que você comentasse a importância para Suzano ter um jornal da cidade e como que fica para cidades que não tem um jornal local, como que é para eles? Fica mais difícil para a população? Qual a sua opinião sobre isso como editor? Então, recentemente tem uma pesquisa da Projor, né, do Observatório da Imprensa, falando sobre o deserto de notícias. Então tem muito jornal que não tem muita cidade que não tem um jornal. Qual que é o prejuízo disso? A pessoa fica sem informação, principalmente agora na época de pandemia, que você tem que ter informação de vacinação, você tem que ter informação de um monte de coisa, né, da cidade, do cotidiano da cidade, você fica sem informação. É claro que as páginas de Facebook, de Instagram, elas ajudam também. Só que assim, são informações institucionais da entidade, da prefeitura. As outras informações, porque assim, a prefeitura não tem obrigação, a Secretaria de Comunicação não tem obrigação de fazer notícias que não sejam institucionais. Então essa missão, essa função cabe para os jornais. Então é difícil você, numa cidade, não ter um jornal. Você fica com informações parciais, você fica sem 50% ou menos disso de informação da sua cidade. Então, o Diário de Suzano, não, ele vem, a importância dele é para mostrar o ambiente da cidade, o cotidiano da cidade, o que está acontecendo na cidade. Ouvir as entidades, mostrar todos os lados, tentar mostrar todos os lados do que está acontecendo na cidade. Não só o que acontece na prefeitura ou na Câmara, mas que acontece em vários órgãos da cidade, nos bairros, as reclamações que a gente recebe aqui. A gente sabe, a gente brinca aqui, às vezes as pessoas ligam para o jornal primeiro, antes de ligar para o bombeiro no caso de um incêndio. Às vezes a pessoa liga aqui, tá tendo um incêndio no bairro tal. Mas se ela ligou para o bombeiro, não, ela liga primeiro no jornal. Então, assim, é uma credibilidade. No caso do Raul Brasil, foi bastante interessante uma vez que eu participei de um seminário, que o rapaz chegou, levantou a mão e falou assim: olha, eu só acreditei no que aconteceu no caso do Raul Brasil depois que eu li no Diário de Suzano. Então, para você ver, a gente tem uma importância, uma missão de muita responsabilidade, né, de informar. Então, eu sempre peço para os repórteres aqui, olha, quando você escrever uma matéria, pensa no que essa matéria vai causar de impacto para a sociedade. O que ela pode causar de bom ou de ruim.
né? Dependendo do que você escrever, por isso que eu falo da responsabilidade de apurar, né? Se você não apurar bem, você pode causar um prejuízo. Então nós temos muita responsabilidade pelo aquilo que a gente escreve, né? E a liberdade de imprensa não é liberdade da imprensa. Diferente, tem uma diferença de preposições aí, né? Sim. Liberdade de imprensa é você ter liberdade nossa, dos jornais, do jornalista escrever. Mas não escrever o que ele quiser. Ele tem que escrever de forma apurada, de forma responsável. A responsabilidade que ele tem sobre aquilo que ele coloca para o leitor é muito grande. E a notícia, ela é pública. Todos têm que ter direito à notícia. Sim. Senão, porque assim, o jornalismo é parte da democracia. Se você não tem jornalismo numa cidade, né, como você perguntou, no país, a democracia não está completa. Porque tem que ter jornalismo para você ter uma democracia forte. E como você analisa o jornalismo atualmente? Está bem crítico? Está às vezes meio chapa branca, que é o jargão que usam por aí? Como você analisa até como editor ainda? Então, as pessoas, elas às vezes elas não entendem, né? Por que os jornais, eles falam muito do Bolsonaro, né? Vou citar o Bolsonaro. Por que os jornais, a Folha, o Estadão, todos, a Veja, falam do Bolsonaro? Porque ele é o presidente atual. Ele não vai falar tanto do Lula ou do Fernando Henrique, porque já passou a época deles. Quando eles eram presidente, eles eram questionados também. Então, hoje, quem é o presidente? Então, assim, o jornalismo é sempre assim. Quem é o governador? É o João Dória. Então, você vai ter que cobrar o João Dória. As coisas ruins ou boas que ele fizer, vai ter que ser divulgado. Por isso que eles aparecem tanto. O Diário de Suzano, eu lembro também, na época nos anos 2000, lá no comecinho, quando eu estava aqui, o pessoal falava, o jornal é o jornal na época acho que era o Estevão, o jornal do Estevão, né, o pessoal falava, mas não é. É porque o Estevão era o prefeito. Quem é o prefeito atual é o que vai talvez aparecer mais, porque não tem como, porque os outros já foram. Então eu acho que o jornal hoje, principalmente agora na pandemia, foi muito importante para você traduzir essa função do jornal, de ser um jornal de prestação de serviço, mas também de cobrar, cada vez mais, de cobrar, né? A gente tem que cobrar. Sim. Eu queria, Edgar, voltar um pouco à sua época de repórter, que eu deixei passar algumas perguntas para a gente falar um pouco da Raul Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como era a sua relação. Você chegou a entrevistar governadores aqui do estado de São Paulo, né, o Mário Covas, que já faleceu, o Geraldo Alckmin. Eu queria que você comentasse como era a relação de você, repórter, com esses governadores, e inclusive você comentasse também, você já citou aqui na redação, uma vez que você entrevistou, se eu não me engano, era o Geraldo Alckmin, ao vivo na rádio do DS, você entrevistou ao vivo ele, foi acho que talvez o primeiro órgão da região que conversou com ele naquela ocasião. Então eu queria que você comentasse essas experiências. O jornal tem uma rádio, né? Então no ano 2000, a antena ficou lá em Salesópolis, ele foi fazer uma visita em Salesópolis. E aí nesse dia foi a primeira transmissão ao vivo para a rádio, que eu consegui fazer pelo celular, para a rádio que estava entrando em operação lá no ano 2000, fui para lá, para Salesópolis, e eu consegui fazer a primeira entrevista com ele. Então, a relação, antigamente o Mário Covas, ele vinha muito para a região do Alto Tietê, então ele conhecia os repórteres pelo nome. E, inclusive, a Marilei, se estiver me assistindo agora aqui, ela vai até lembrar. A Marilei chamava ele de Bolota, colocava apelido no governador, de tanta, assim, a gente tem que ter uma certa distância, um distanciamento com a autoridade, para você ser mais imparcial, mas de tanto que ele vinha aqui, ele já acabava conhecendo você, já chamava, ele chegava, vocês não vão perguntar hoje da Mogi Dutra, a duplicação da Mogi Dutra? Vocês não perguntaram sobre isso. E tinha uma rixa com o Maluf na época. Então o Maluf vinha, o Mário Covas vinha também. Então a gente tentava ter uma relação um pouco mais distante, mas de tanto ele vir aqui, você acabava já meio que conhecendo o que ele vinha fazer, e o governador conhecendo a gente também. Tantas coberturas que a gente fazia. É uma grande experiência para todo repórter. Você acredita que todo repórter tem que ter essa experiência de entrevistar um governador de estado? É importante porque é uma cobertura bastante corrida, né? Que todo mundo quer. Como eles vêm pouco para cá,
nas coletivas, você quer fazer a pergunta, o outro quer também, então são poucas perguntas, então é uma correria. Às vezes a gente combinava com o repórter, você faz essa, eu faço essa e você faz a outra. Porque a gente vai com aquela pauta gigante, mas não vai conseguir fazer as perguntas. Então combinava, cada um fazia uma para a gente tentar cercar ele de alguma forma com as perguntas que a gente quer para a região do Alto Tietê. Porque assim, nós somos jornais regionais, né? Que eu sempre falo aqui. Para nós, por exemplo, o IBGE vai divulgar uma taxa da população do Brasil. E o Diário Suzano vai fazer essa matéria. Qual que é a importância da taxa populacional do Brasil para Suzano? Não tem muita importância. Agora, a gente tem que traduzir essa informação trazendo os números de Suzano. Então, a mesma coisa, quando o governador vem na região, ele não quer saber informações do estado, quer saber da cidade ou da região. Então, por isso que é bastante concorrido, porque o governador, quando vem para Suzano, vem jornais de São Paulo, que são jornais que querem informações nacionais ou estaduais, ao contrário da gente que é regional. Edgar, a gente tem ainda recebido bastante comentário aqui, né? O Gil Fuentes, que vai ser entrevistado ainda, desejou que boa tarde, parabéns, Edgar, por sua trajetória no Diário de Suzano. O Vanderlei, trabalhei com esta fera. A Odete agradecendo, falando uma bela entrevista. Depois você comentar lá para responder cada um. Eu queria agora falar um pouquinho, Edgar, sobre a sua carreira acadêmica, vamos dizer assim, né? A sua parte mais acadêmica. Você começou aí, né, na sua introdução, acho que talvez o principal título é a de mestre em Ciências Sociais Políticas. Então eu queria começar perguntando qual que os motivos que te levaram a estudar essa área, esse campo de estudo, e também a sua tese de mestrado que chegou a render um livro, você tem aí também no cantinho, para você mostrar depois. Sim, como eu te falei no começo, eu assim, sou um eterno inconformado, como o jornalista tem que ser. E eu ficava pensando a responsabilidade que os jornais têm com a sociedade, com a notícia. E eu ficava inconformado. Eu falava, todo cidadão tem direito a uma notícia, a ter a notícia. E a notícia ela é pública. Só que a notícia, se for comparada a um produto, se você colocar na prateleira um produto estragado, a pessoa que consumir aquela notícia vai fazer mal para ela. E eu ficava pensando, eu falei, puxa, mas nós, jornalistas, temos que fazer, às vezes, uma autocrítica, uma autoanálise sobre os nossos erros, né? E assumir, às vezes, que às vezes a gente não é super-homem e às vezes erra também. E aí eu fui para estudar na PUC, fazendo mestrado, para saber, jornalismo é uma ciência? Você consegue extrair ciência do jornalismo? E eu descobri que sim. Porque o que é a ciência? A ciência é toda a disciplina, tudo aquilo, toda a área que você consegue dar uma resposta para um tipo de pergunta. E aí eu ficava pensando, falei, por que os jornalistas às vezes erram? E eu fui nesse sentido, de buscar essa resposta. E aí eu encontrei dois casos de 1990. 1991, o ministro da Saúde, o Alceni Guerra, que era o ministro do Collor, que era o presidente, e do Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara, quando o Collor foi cassado. Teve um mandato cassado, teve impeachment, né? Ele renunciou antes, mas avançou o impeachment. E aí eu descobri que esse ministro que caiu, né, ele foi acusado de superfaturar a compra de 23 mil bicicletas que seriam usadas por agentes de saúde para combater a dengue. Ele foi acusado de corrupção. E o Ibsen Pinheiro foi acusado de ter na conta dele $1 milhão, quando na verdade era $1.000, valor compatível com o que ele tinha. E a imprensa errou nesses dois casos. A imprensa nacional errou nesses dois casos. Mas aí você pergunta, mas como você sabe que ela errou? Porque os próprios jornais pediram desculpas pelo erro. 10 anos depois, 11 anos depois, eles pediram desculpa pelo erro. E aí a minha tese é exatamente isso, para a gente trazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade que temos diante da notícia, né, de dar uma boa notícia, e saber que a gente também é falho, às vezes a gente erra. Por exemplo, se a Câmara Federal errar, você reclama onde? Tem o 0800, os conselhos de ética. Sim.
Se uma prefeitura errar, tem a ouvidoria, você reclama na ouvidoria de buracos, de um monte de coisa que a prefeitura talvez não faça de acordo com aquilo que o morador quer. Tem os conselhos. E se o jornalista errar, você reclama onde? Sim. Não tem onde reclamar, né? A não ser que você entre com um processo. Então foi exatamente isso, trazer essa discussão, né, da responsabilidade que nós temos diante da sociedade em trazer sempre boas notícias. Notícias, não boas notícias, notícias responsáveis, checadas, principalmente agora, diante dessa onda de fake news que começou lá em 2016, depois 2018 e aí continua até hoje, né? Sim. A onda de fake news. Principalmente agora. Aqui, a nossa ordem aqui no Diário de Suzano é assim: se você tem dúvida de uma informação, não publica. Eu não deixo publicar. Se o repórter chegar falando assim, Edgar, eu acho que é isso. Puxa, essa palavra, eu acho, já é um problema. Uhum. Então, assim, ele tem que ter certeza daquilo que ele vai publicar. Por isso que o jornal, às vezes, as pessoas não entendem. O leitor, às vezes, ele não entende. Ele fala assim, pô, mas a página tá, ou não sei quem já deu. Por que vocês não deram ainda? É porque nós estamos checando ainda, né? Então, assim, a gente sempre checa a informação antes de publicar. Vamos errar? Eu acho que sim. Às vezes a gente erra. Às vezes não tem. Às vezes a gente erra. A gente acredita muito na fonte. Temos que ter certeza da fonte. Mas fazer jornalismo é isso, é você checar as informações antes de publicar, sempre. Uhum. Em qualquer hipótese você tem que checar. Em 2018, lá o Diário de Suzano foi o precursor lá do seminário, né? Se é fake, não é news. A gente trouxe os melhores especialistas, a Angela Pimenta, que deu seminário sobre fake news na Câmara Federal em Brasília e no Senado. Trouxemos o pessoal do Nexo Jornal, do Aos Fatos. Foi um seminário junto com o Diário Grande ABC do meu amigo Evaldo Novellini. A gente fez esse seminário. E o engraçado é que o resultado, a conclusão que nós chegamos nesse seminário, depois que terminamos, é que as fake news poderiam, de alguma forma, acabar entrando nas eleições. E foi o que aconteceu, engraçado, né? E aí foi o que aconteceu. Então, assim, a gente trouxe esse seminário, foi bastante produtivo, e por causa disso, porque a gente tem que ter responsabilidade e checar as informações sempre, que é o nosso dilema, cada vez mais, né? A gente está checando cada vez mais informação do que antes, agora com essas fake news. E até nessa questão ainda de checagem, muitos repórteres às vezes acabam confiando numa única fonte, né? Sim. E esse é um dos problemas até, né? Tem que sempre se checar com mais de uma, né? Você pode comentar melhor também sobre essa questão da apuração. Mais de uma fonte. Assim, eu sou um eterno desconfiado assim, de informações. Então, assim, a matéria que está saindo pode até sair com erro de informação, mas assim, é muito difícil, porque o filtro que é feito aqui para sair é muito grande, né? Vou contar uma história rapidinho aqui, não sei se ele vai estar me ouvindo. Uma vez um repórter, ele foi para fazer um jogo de um futebol amador. Uhum. E o time era um time assim, não era um time profissional. Fui jogar com a Inter de Limeira, lá em Limeira. E aí o time da Inter de Limeira ganhou de 1-0 só. Aí eu fiquei desconfiado, mas puxa, a Inter de Limeira, que é o time da primeira divisão, só ganhou de 90 minutos. E aí eu liguei lá para Limeira, para saber, foi isso mesmo, 1-0, e tinha sido 5-0 o jogo. Então, assim, essas coisas, eu sempre, às vezes, entrego uma matéria, mas eu ainda vou checar ainda se aquilo está certo. Uhum. Então, é muita checagem que é o que a gente faz, sempre. Certo. Edgar, a gente está caminhando aí para 50 minutos de live já. Queria que você desse, então, um depoimento final aí. A gente já tentei falar de tudo um pouco, sua trajetória como repórter, sua trajetória como editor aqui do Diário de Suzano e um pouco da sua experiência acadêmica, cientista político, aí formado pela PUC, e do seu livro também, mas caso eu tenha deixado de perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade para dizer aí, para agradecer o pessoal. Puxa, obrigado, Fernando, por ter feito a entrevista, muito bacana. Não tem nada combinado aqui, né? Nada combinado. A gente fez essa entrevista bem legal, eu agradeço você ter feito a entrevista. Eu queria só, assim, agradecer mais uma vez aí a todo mundo que assistiu, agradecer a direção de novo do Diário de Suzano,
dizer para os profissionais, né? Quando eu falo profissionais, são jornalistas, fotógrafos, pessoal do comercial, de outros setores, da gráfica, que passaram pelo jornal e deixaram um legado importante de história desse jornal que tem 60 anos, vai fazer agora dia 3. A gente está tentando fazer essas entrevistas, essas lives, né? Tentando trazer assim a maioria do número de pessoas possível. A gente não vai conseguir fazer isso, certeza. E eu pedi para você que não vier aqui, não ficar chateado comigo. A gente está tentando aí, vai tentar te chamar também, a gente está tendo alguns contatos. As agendas de junho e de julho já estão cheias, né? O pessoal, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas, com a receptividade das pessoas em relação a esse projeto, essa série de entrevistas. Muita gente ligou, parabenizando o jornal, muita gente ligou para agradecer e se colocar à disposição para vir aqui também. Então isso é muito legal, muito recompensador para nós que trabalhamos aqui e para quem passou também pelo jornal. Só para encerrar aqui, Fernando, para não comer muito tempo aqui da entrevista, em 2011 o jornal fez uma revista de 50 anos. Olha só o tanto de gente que tinha aqui nessa foto aqui, eu não sei. Isabela, levanta um pouquinho. Levanta mais. Aí. Olha o tanto de gente que tinha aqui, ó. Essa era a equipe de 2011. A gente tinha. Foi a revista especial Essa 50, revista 50 especial anos. de 50 anos. É uma revista série ouro, 50 anos. Já se passaram 10 anos. Se passaram 10 anos já, ó, do jornal. Estamos caminhando para 60 anos. Então é isso. Eu queria mais uma vez agradecer você que participou e todo mundo que trabalhou comigo e me ajudou. Porque assim, o jornal a gente não faz só. O jornal não é feito só com o editor-chefe, né? Tem que ter todo mundo. Tem que ter repórter, tem que ter comercial, tem que ter assinatura, tem que ter motorista, tem que ter todo mundo. Senão você não faz um jornal, não consegue. Sozinho você não consegue fazer. Então assim, mais uma vez o meu sincero agradecimento a todo mundo que passou por aqui, deixou a história. Eu deixei um pouco da história também. E pedir para você continuar acompanhando a gente aí durante a semana, tá bom? Obrigado mais uma vez. Bom, começou a live com o Edgar, encerrando comigo. Agradecer a participação de todo mundo aqui nessa live especial que o DS vem realizando. Amanhã teremos a Marilei Schiavi, já com o Edgar voltando a entrevistar. Agradeço então a audiência de vocês e até amanhã. Obrigado, pessoal.